Eu quero compartilhar uma história com vocês de Rubem Alves, que fala da arte de amar. Esse jogo e essa sabedoria entre permanecer junto e saber se separar. É nesse ritmo de contato e afastamento que o amor acontece. A história diz o seguinte: era uma vez uma menina que tinha no pássaro um grande amigo. E eles se encontravam com muita frequência. E esse pássaro, ele era encantado. Ele era diferente de todos os outros pássaros, porque pássaros comuns, quando as gaiolas ficam abertas, eles vão embora e não voltam. Com esse pássaro era tudo diferente. Ele sabia a hora de partir e sabia também a hora de voltar. E era muito interessante, porque cada vez que ele voltava, ele compartilhava com a menina as experiências que ele havia vivido no distanciamento. E não é assim que acontece no nosso relacionamento? Quando a gente se afasta, a gente se enriquece com uma série de experiências e a gente, ao se unir, a gente acaba compartilhando. Com o pássaro não era diferente. Muitas vezes ele voltava branquinho, branquinho, com as caudas, as penugens, com a cor do algodão. Isso porque ele compartilhava com ela as experiências que ele havia vivido quando ele visitou as montanhas frias, quando ele teve contato com a neve. Ele chegava, contava as histórias e ela adormecia e acabava sonhando que voava nas asas desse pássaro. Em outros momentos, ele chegava vermelho, vermelho, vermelho. Ele havia viajado e voado para as terras quentes, onde o sol queimava toda a plantação e onde as pessoas queriam muito ouvir o som da água da chuva e também das cachoeiras. Ela novamente adormecia com aquelas histórias que ele trazia das terras que ele visitava. Só que um dia o amor, em muitos momentos, se torna egoísta. Ela resolveu aprisionar o pássaro, porque ela não suportava lidar com a saudade que sentia quando o distanciamento acontecia. Para isso, teve a seguinte ideia: comprou uma gaiola dourada e pensou: quando ele chegar, me contar as histórias, normalmente ele adormece de cansaço e nesse momento eu vou aprisioná-lo. Pensando dessa maneira, ela assim o fez. Ele adormeceu e ela o aprisionou. Na manhã seguinte, é claro, o pássaro se assustou ao se perceber aprisionado e começou a chorar. E lhe disse: menina, com o tempo as minhas penas vão perder a cor, porque a minha cor eu adquiro na liberdade. Claro que ela não acreditou. Ela confiava que no relacionamento aprisionado ele ainda iria manter as cores que tanto a encantavam. Claro, com o passar do tempo, as cores se foram e ela chorava e ele também. E o diálogo era o seguinte: não foi por você por quem eu me apaixonei. Quantas vezes temos esse diálogo com o nosso companheiro? Ele acaba mudando de cor e, consequentemente, mudamos também. E a responsabilidade acaba sendo nossa. Nesse momento, ela tinha apenas que fazer uma nova escolha. Ela tinha que decidir entre ficar com o pássaro não mais encantado,
absolutamente sem cor, mantendo-o aprisionado, ou abriria a porta da gaiola e correria o risco de deixá-lo voar, adquirir novamente as suas cores e também a possibilidade de voltar. O que será que você faria nessa situação? Muitas pessoas resolvem passar o resto da vida vivendo um relacionamento desbotado, outras preferem correr o risco. E foi assim que ela fez. Ela preferiu o risco, soltou o pássaro. E nesse momento eles tiveram um outro diálogo. Ele disse: é na saudade que algumas coisas boas vão retornar dentro de nós. E tenho certeza que é na saudade também que você vai voltar a se arrumar para me esperar. Ao voar, ficou-se na expectativa da possibilidade do novo encontro. E o que você acha que aconteceu? E deixo para você terminar essa história. Muitas vezes não se baseie na sua. Vai depender do alicerce de cada relação. E cabe a você escolher que tipo de relacionamento você quer manter. Boas reflexões para que a sua relação de intimidade se mantenha colorida.